Olá, falaremos sobre o princípio ativo do sulfato de morfina, que é usado para pacientes que sentem muita dor, pacientes oncológicos que sentem muita dor. Os medicamentos que contêm ele de forma de venda dele é o Dimorf e também tem o genérico. As formas farmacêuticas têm todas as formas no caso, a líquida, a, a sólida e a semissólida no caso. Tem Pode ser por via oral, injetável, e cada uma tem seu tipo de absorção e o tempo de efeito, e no caso o pico. Se for injetável, tem o pico em pouco tempo. Só que o efeito não se prolonga por tanto tempo assim. Se for intramusculosa, se prolonga até 5 horas. A dose diária, em média, para cada paciente, assim, a maioria dos pacientes, é de 180 miligramas por dia. No caso, não é tudo de uma vez. Pode ser dividida fracionada, tipo, se a pessoa tomar em forma de comprimido, ela toma, no caso, 6 vezes ao dia. 6 vezes ao dia. Em forma de comprimidos, ela pode conter 10 miligramas ou 30 miligramas, embalagem que vem de 20 a 200 comprimidos. Falando sobre a farmacocinética do medicamento, dizendo sobre o comprimido, o corpo absorve no gastrointestinal e pela via do sangue, pela via venosa ele chega até o sistema nervoso central e de lá ele faz o seu efeito e o que excreta ele geralmente é o rim. Geralmente é o rim, assim, excreta praticamente todo ele é pelo rim. A farmacodinâmica, o princípio ativo ele age principalmente no sistema nervoso central, mas também age no periférico. Ele age como, eu marquei aqui porque eu tenho um pouco de complicação, os opioides, que são o que tem o mesmo efeito da planta de ópio, né, que deixa relaxado e inibe a dor, ela, ele age como um agonista do receptor opioide. Existem neurônios em algumas zonas do cérebro, medula espinhal e nos sistemas neurais do intestino. Então ele controla a sensação de dor. Ele controla. Tipo, se a pessoa está sentindo muita dor, no caso, ele vai agir como agonista e vai regular a dor para diminuir. Interações medicamentosas. Depressores do sistema nervoso central. O sulfato de morfina deve ser administrado com cautelas em paciente que recebe medicamento, né, inibidor do sistema nervoso central, sedativos, hipnóticos, anestésicos em geral, devido ao risco de depressão respiratória, hipotensão, sedação profunda ou coma. No caso, ele pode intensificar esses problemas. Relaxantes musculares, né? O sulfato de morfina pode potencializar a ação do bloqueio neuromuscular dos relaxantes e levar a um certo grau de depressão respiratória. Ou seja, se ele é usado com relaxante muscular, ele vai diminuir mais ainda a respiração do paciente, né? Trazendo vários problemas. Analgésicos opioides agonistas, né? Também antagonistas. Antagonista, por exemplo, nalbufina. Porque, principalmente, né? Se vai agir como antagonista e agonista. Essa parte eu não entendi muito não. Pedir ajuda aqui. Nesta situação, a associação de analgésico agonista-antagonista pode reduzir o efeito. Pode reduzir o efeito, isso que eu estava bugando. Quero falar que intensificar, mas não intensifica não. No caso, pode reduzir o efeito, né? E tá aí, né, os problemas, né? Que vai reduzir o efeito e vai trazer as reações adversas que tem no medicamento. Inibidores do monoamino oxidase.
No caso, isso aí tem a ver com o metabolismo. O sulfato de morfina não deve ser administrado em pacientes que fazem uso de inibidores. Recomenda suspender o tratamento por 14 dias por potencialização de efeito, né, como ansiedade, confusão mental e depressão. Então, os inibidores de monoamino oxidase, ele vai potencializar o efeito da morfina, né, do sulfato de morfina. Cimetidina. Há um caso isolado de confusão e depressão respiratória grave na associação de cimetinina e sulfato de morfina em pacientes dialítico. Há um caso só isolado, né? O caso não é tão preocupante assim, mas caso ocorrer esse problema, suspender, logicamente, né? Aqui, ó. O sulfato de morfina também ele pode reduzir a eficácia dos diuréticos. Pode reduzir a eficácia dos diuréticos, medicamentos diuréticos. Antibióticos, algumas evidências de que a capacidade indutora enzimática da rifampicina pode reduzir as concentrações séricas de sulfato e diminuir seu efeito. Então, os antibióticos, eles reduzem o efeito do sulfato de morfina. Reações adversas. Os maiores riscos com o sulfato de morfina, assim como os outros analgésicos opioides, são depressão respiratória e em menor grau, depressão circulatória, parada respiratória, choque e parada respiratória. As reações adversas mais frequentes vistas são tontura, vertigem, sedação, náusea, vômito e transpiração. Pode ser observado em pacientes ambulatoriais, do que neles que não sofrem dor grave. Em tais pacientes são aconselháveis doses mais baixas. Em algumas reações adversas pode ser diminuídas pacientes ambulatoriais se os mesmos estiverem deitados. Então, basicamente, concluindo, o sulfato de morfina, ele não é recomendável para usar com pacientes que não estão com dor. A dor tem que ser aguda e crônica. No caso, pacientes oncológicos que têm bastante desse problema aí de dor aguda e crônica. O principal cuidado que você se deve ter é os outros inibidores de ópios, que intensificam o efeito, e tem alguns medicamentos, como o antidiurético, que vai diminuir o efeito do medicamento, ou o efeito diurético, porque vai excretar mais rápido, né? Que o efeito diurético vai tirar mais. A pessoa vai excretar mais desse medicamento, e no caso vai inibir o efeito. E é basicamente isso. Tchau, tchau.